Olá pessoal, estamos reunidos nessa ocasião para nos colocar juntos nesse tempo do Natal e meditarmos à luz de algumas formações que a comunidade entendeu que seria propício nós partilharmos e aprofundarmos. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre a anunciação e o papel da Virgem Maria diante do mistério da encarnação. Quando nós entendemos que Deus escolheu fazer uma aliança com o povo, Ele de fato, desde o início da criação do tempo, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando assim quis trazer à humanidade o Filho, o Logos, a Palavra, o Verbo, na condição humana, Ele escolheu a Virgem Maria para esse mistério acontecer. Esse mistério poderia acontecer de todas as formas, diante da onipotência de Deus, diante da sua sabedoria, da sua força e do seu poder. Mas o Senhor escolhe esconder-se. Ele escolhe fazer toda uma preparação para que Jesus fosse conhecido na humanidade com toda a condição humana. E aí é que entra o papel da Virgem Maria diante do mistério da encarnação. Porque precisava ser ela, a cheia de graça, a imaculada, aquela que tinha o desejo ardente de viver, realizar e ser a vontade de Deus. E para isso, como também acontece com o meu chamado, com o seu chamado, com o chamado de cada cristão, o Senhor foi colocando os sinais da vocação dela desde muito tempo. Mas ali aos 15 anos, como a igreja ensina a nós, que Maria tinha por volta de 15 anos de idade no momento da anunciação, houve a revelação de Deus diante da anunciação de que ela seria a mãe do Salvador. Há uma tradição na igreja, inclusive, que fala que a Virgem Maria, ela por conhecer a palavra, ela sabia que justamente o Messias viria e ela dizia que queria ser aquela que ia servir a mãe do Senhor. Justamente porque no seu coração tinha de uma forma resoluta, tinha uma prontidão de amar o serviço. Ela colocava-se a servir e já na sua vida de intimidade com Deus, diante desse desejo de servir, ela queria ser 100% de Deus. Então, ela se colocava de uma forma muito humilde, mas muito decidida em ser separada para Deus. Quando ela ia justamente convivendo com esses santos desejos, o Senhor já estava, na verdade, preparando a vocação de Nossa Senhora, a sua grande missão pessoal, ser a mãe do Salvador. E aqui nós colocamos esse termo missão pessoal, porque quando Nossa Senhora concebe Jesus no seu ventre, tudo o que ela é, faz e vive é permeado dessa verdade. Ela é a mãe do Senhor, ela é a mãe de Deus. E isso nos faz nos aproximar também dela. Quando assim a gente entende, no momento da anunciação, a revelação que o anjo faz e o coração dela revelando que ali ela era a serva do Senhor. Então que se fizesse com ela o que o Senhor bem quisesse, o que o Senhor realmente ali anunciava como sua vontade, como seus desígnios. E isso nos aproxima justamente, colocando aqui nesse momento de meditação, quando entendemos a maternidade de Nossa Senhora em uma fidelidade a cada instante. A fidelidade da Virgem Maria, que disse sim ao anjo no momento da anunciação com 15 anos de idade, foi a mesma fidelidade que fez a Virgem Maria, na devoção e no título de Nossa Senhora Pietà, conseguir dizer sim com a sua vida. Não era mais palavras ali que ela dizia, eis aqui a serva do Senhor, mas eram lágrimas, eram passos pesados, difíceis, mas constantes, de união e fidelidade ao plano de salvação que Deus
realizou e separou ela para essa missão. Então, quando nós entendemos que o papel dela nesse mistério da encarnação, e aqui nesse momento eu também fiz um link do mistério da encarnação já com o mistério ali da paixão do Senhor, é importante a gente entender que todos os mistérios da vida de Jesus, eles têm o início com o mistério da encarnação. Justamente porque Deus é 100% homem e 100% Deus. Quando entendemos isso e vamos observando toda a vida de Jesus, nós também assim conseguimos entender que Jesus teve uma mãe em todos os momentos da sua vida. Ele provou essa alegria, essa felicidade. Ele provou sendo homem e sendo Deus. E provou dentro de um mistério enorme, que era o mistério da salvação da humanidade. Então, há um mistério também de termos Maria como nossa mãe, justamente porque ela disse sim à anunciação e ela conseguiu ser fiel a cada instante da vida de Jesus. Quando nós assim meditamos que Jesus viveu 30 anos de uma vida escondida, oculta e submissa a Nossa Senhora, São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu livro do Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, ele explica que Jesus deu muito mais glórias a Deus quando viveu 30 anos de uma vida oculta, escondida, obedecendo à Virgem Maria, do que os 3 anos de vida pública, onde ele operou milagres, prodígios e ficou tão conhecido na humanidade. Justamente porque nesses 30 anos Nossa Senhora velava a humanidade de Jesus e conseguia exatamente criar o homem que era, a partir dos planos de Deus, o acesso para a humanidade conhecer quem era Deus. Como nós íamos entender que é possível uma vida nos mandamentos que o Senhor chama, a nossa vida, a nossa alma, uma inteira conversão, e como Jesus assim nos aproxima da aliança que foi rompida pelo pecado. Quando entendemos isso, podemos contemplar um pouco mais que essa maternidade de Nossa Senhora diante de Jesus e o papel da sua anunciação, do seu sim à anunciação, nos aproxima, nos coloca numa fidelidade de que é possível nós também trazer Nossa Senhora para a nossa humanidade. E aqui nos colocando como filhos e discípulos de Jesus. É onde São Luís vai nos ensinar. Porque se Jesus se colocou de uma forma mansa, humilde e obediente à disposição dela, nós também temos um mistério a viver a partir disso. Quando percebemos que ela só tem a reta intenção de fazer a vontade de Deus, colocar ela em prática e levar todos aqueles que se aproximam dela também a esse cumprimento. Assim, o mistério da encarnação, ele nos coloca de verdade como filhos e filhas de Deus, porque tivemos Jesus como exemplo. Porque conseguimos ver na pessoa de Jesus, no conhecimento que a igreja traz, na tradição da Igreja Católica, na palavra de Deus, todos os valores que o Senhor deseja quando nos concebe e quando cria uma vida com uma vocação. Isso nos faz verdadeiramente entendermos que tomar posse dessa maternidade de Nossa Senhora é de fato nos deixar ser gerados no útero dela e assim tomar posse exatamente do que Jesus tomou. Eu tenho uma graça em minha vida que é ter Nossa Senhora como mãe. Eu tenho um porquê no mistério de Deus que eu vou me lançar, que eu vou realmente aprofundar em cada acontecimento do meu dia. Se eu tenho algo de uma alegria no caminho de conversão, eu vou colocar no coração de Nossa Senhora, porque ela vai colocar numa reta intenção aquela alegria. Ela não vai desvirtuar para uma empolgação, para uma euforia ou para uma vaidade confundidas. Ela vai ser uma alegria de fazer a vontade de Deus.
Se eu tenho uma tristeza ou uma dor, eu coloco aquela dor dentro do útero de Nossa Senhora, dentro do seu coração, para me deixar ser gerada pelos sentimentos dela. E assim aquela dor é fecunda e pode ser transformada em amor, porque isso foi a vida de Nossa Senhora quando vemos a sua fidelidade até o Calvário. Nós temos, por fim, a nossa humanidade toda rendida diante de uma mulher que se rendeu plenamente aos mistérios de Deus. E todo aquele que se rende a um mistério, ele não para e ele não fica retendo os passos e esperando as explicações da parte de Deus. Ele se lança com humildade, sabendo que é um mistério. E vive exatamente o que Deus permite revelar daquele mistério e se lança com confiança na ação de Deus. Essa foi a Virgem Maria diante da Anunciação, e quando vamos vendo todos os outros mistérios da vida de Jesus, passos da vida dele, nós vemos que ela continuamente reafirmava esse sim que ela disse ao anjo, mas reafirmava, como já dizemos aqui, com a sua vida, com gestos concretos, como foi quando ela apresentou Jesus no templo e guardou no seu coração a profecia de Simeão, como foi quando ela perdeu e reencontrou Jesus no templo, como foi quando ela esteve presente diante do primeiro milagre público da vida de Jesus, como foi a vida dela diante do Calvário, como foi a sua presença quando Jesus já não estava mais entre os discípulos e ela reunia todos eles. Ela era ali o selo de unidade, ela era a igreja viva, porque estava toda repleta do Espírito Santo. E como é também nos dias de hoje, para mim, para você, que pedimos socorro à nossa rainha, à nossa mãe. Que, entendendo o seu papel no mistério da encarnação, a gente possa fazer valer esse nome, esse vocativo, essa expressão, minha mãe, nossa rainha, Nossa Senhora, porque assim entendemos que a nossa vida é toda dela, porque é ela que nos fará ser todos de Jesus. Que ela assim possa nos acompanhar, que ela possa realmente nos guardar no seu útero e a cada instante da nossa conversão, da nossa caminhada, nos colocar continuamente nos caminhos de Jesus. Para encerrarmos essa nossa meditação, vamos pedir a sua intercessão, o seu coração imaculado sobre nós e a nossa vida realmente disponível, como foi a dela, para os planos de Deus. Que tenhamos todos um Santo Natal, celebrando o nascimento de Jesus, porque uma virgem um dia disse sim ao mistério de conceber a vida do nosso Deus nessa terra. E assim ela nos acompanha também nesse mistério de concebermos os frutos da vida de Jesus e, no nosso caso, no nosso carisma, sermos fiéis ao mistério cristológico que nos une nessa vivência fraterna e comunitária. Amarmos Jesus abandonado e encarnado nos mais pobres e suplicarmos uma humanidade que viva de fato essa cultura do encontro, que faça valer e ser visível esse mistério ainda oculto para muitos, mas exatamente escondido, porque pede dos nossos corações uma fé inabalável, uma esperança viva e uma caridade ardente. E somente o Imaculado Coração de Maria pode nos levar a esses santos propósitos. Que ela assim venha sobre nós e nos guarde nessas intenções, nessas disposições sinceras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe.